A atriz e humanitária Audrey Hepburn, estrela de bonequinha de luxo, um ícone cultural com uma popularidade duradoura, ela continua sendo um dos maiores símbolos de estilo, elegância e talento de Hollywood e uma das atrizes mais bem-sucedidas e amadas do mundo. Bem-vindos ao Biografias, eu sou a Monique e hoje trago a biografia da estrela Audrey Hepburn. Se você gosta de biografias, se inscreva no canal que toda semana tem uma nova biografia por aqui. Audrey Kathleen Houston nasceu em 4 de maio de 1929 em Bruxelas, Bélgica. Filha de Joseph Victor Anthony Houston, banqueiro tcheco, e Ella van Heemstra, baronesa holandesa. Ela passou parte de sua juventude na Inglaterra em um internato. Durante grande parte da Segunda Guerra Mundial, ela estudou no Conservatório de Arnhem. Depois que os nazistas invadiram o país, Audrey e sua mãe lutaram para sobreviver. Ela via soldados realizarem execuções em ruas públicas e foi assombrada pela memória dos judeus holandeses forçados a entrar em trens, indo para campos de concentração. Em 1940, ela passou a ser chamada de Eda van Heemstra, já que ter um nome em inglês era perigoso durante a guerra. De acordo com o The New York Times, ela ajudava o movimento de resistência, entregando mensagens, e após a guerra, ela estudou balé em Amsterdã e mais tarde em Londres. Em 1948, começou a se chamar Audrey Hepburn e fez sua estreia nos palcos no musical High Button Shoes, em Londres. Outras pequenas participações se seguiram: Sauce Tartare, em 1949, Sauce Picante, em 50. No ano seguinte, fez sua estreia no cinema em One Wild Oats e mais 2 filmes no mesmo ano, Young Wives' Tales e The Lavender Hill Mob. Com 22 anos, Audrey foi para Nova York estrelar a produção da Broadway, Gigi, baseada no livro da escritora francesa Colette, uma comédia ambientada na Paris de 1900, contando os desafios de uma jovem adolescente à beira da vida adulta. Colette chamou Audrey para fazer o papel que mudaria sua vida após se impressionar com sua classe enquanto fazia um passeio pela Riviera Francesa. Apenas algumas semanas após a estreia da peça, surgiram notícias de que ela estava sendo cortejada por Hollywood. 2 anos depois, ela estava no filme Roman Holiday com Gregory Peck. O público e os críticos ficaram impressionados com sua interpretação e ela ganhou um Oscar de melhor atriz. Ainda mais impressionante foi que ela ganhou o Oscar por seu primeiro papel principal. Quando Audrey ganhou o Oscar, ela estava tão nervosa que acidentalmente beijou o presidente do Oscar na boca em vez da bochecha. Em 1952, ela ficou noiva de James Hunston, um empresário de sucesso. O casamento estava marcado e até o vestido estava pronto, mas Audrey decidiu cancelar o casamento porque sabia que sua carreira a impossibilitaria de ver o marido na frequência que desejava. No ano seguinte, Audrey retornou à Broadway em Ondine com Mel Ferrer. A peça contava a história de uma ninfa da água que se apaixona por um humano, interpretado por Ferrer. Ela ganhou o Tony Awards de 1954 de melhor atriz por sua atuação. Audrey e Ferrer também fizeram um par romântico fora das telas e se casaram em 25 de setembro de 1954 na Suíça. De volta às telonas em Sabrina de 1954, ela ganhou uma indicação ao Oscar por seu trabalho nessa comédia romântica. Mostrando suas habilidades de dança, estrelou o musical Funny Face em 1957. Ela interpretou uma balconista que é descoberta por um fotógrafo de moda. O figurino para o filme foram desenhados por Hubert de Givenchy, que viria a se tornar um grande amigo. Em Guerra e Paz, atuou com seu marido Ferrer,
e Henry Fonda, no ano de 1956. 3 anos depois, em The Nun Story, outra indicação ao Oscar. O filme se concentrou na luta de sua personagem para ter sucesso como freira. Após uma performance aclamada pela crítica, ela atuou em The Unforgiven, em 1960. Nesse filme, ela caiu do cavalo e ficou 6 semanas no hospital. Acontece que ela estava grávida de vários meses quando o cavalo a jogou. Ela sofreu um aborto espontâneo algumas semanas após o acidente. Em 1961, ela deu à luz a Sam, seu primeiro filho, e recebeu sua 4ª indicação ao Oscar com o aclamado Breakfast at Tiffany's, no Brasil, Bonequinha de Luxo. Um papel escrito originalmente para Marilyn Monroe. Audrey estabeleceu novos padrões de moda com Holly Golightly. Uma cena desse filme a deixou particularmente chateada, quando ela empurra seu gato laranja para fora de um táxi. Como amante dos animais, essa parte do filme partiu seu coração. Mas isso teve um lado positivo. Depois que o filme saiu, abrigos de animais receberam um número recorde de chamadas para adotar gatos laranjas. A década de 60 foi frutífera para Audrey. Ela assumiu uma variedade de papéis. O thriller romântico Charade, de 1963, a versão cinematográfica do musical My Fair Lady, em 64. Ela interpretou a florista inglesa de rua, Eliza Doolittle, que mal sabia falar e que se tornou uma senhora da alta sociedade com a ajuda de um intelectual. Assumindo um papel mais dramático, ela estrelou uma mulher cega em Wait Until Dark, de 1967. Sua personagem usou sua inteligência para driblar criminosos que a assediavam. Esse filme lhe trouxe uma 5ª indicação ao Oscar. Em 1968, ela se divorciou de seu marido e no ano seguinte casou-se com o psiquiatra italiano Andrea Dotti, com quem teve um filho, Luca, em 1970. Dotti era um playboy insaciável. Ele constantemente tinha caso com outras mulheres e o casamento não era feliz. Nas décadas de 1970 e 80, ela trabalhou esporadicamente. Estrelou ao lado de Sean Connery em Robbie e Marian, em 1976. Em 1979, co-estrelou com Ben Gazzara o thriller criminal Bloodline. Os atores voltaram a contracenar juntos em They All Laugh, uma comédia de 1981. Seu último papel na tela foi em Always, em 1989, dirigido por Steven Spielberg. Ela recebeu $1 milhão e doou cada centavo para a Unicef. Ela era uma grande apoiadora da Unicef, especialmente pela gratidão do quanto a organização ajudou ela e sua família com comida e ajuda médica após a Segunda Guerra Mundial. Em seus últimos anos de vida, a atuação deu lugar a outra paixão. Ela trabalhou em nome das crianças, tornou-se embaixadora da boa vontade da Unicef no final da década de 80. Nos anos 80, ela também declarou que finalmente encontrou o amor de sua vida, Robert Wolders, um galã holandês que era alguns anos mais novo que ela. O casal foi muito feliz junto e ela os considerava casados. Essa foi uma década que ela viajou pelo mundo em prol das crianças necessitadas. Ela entendia muito bem como era passar fome, porque ela também havia passado durante a ocupação alemã na Holanda. Durante a fome holandesa, a família de Audrey teve que moer tulipas e grama para comer. Ela sofria de desnutrição, anemia aguda e problemas respiratórios. E, infelizmente, essas questões contribuíram para os problemas de saúde que ela teve nos anos seguintes. Fazendo mais de 50 viagens, ela visitou projetos da Unicef na Ásia, África, América Central e do Sul. Em dezembro de 1992, Audrey Hepburn recebeu uma honraria incrível. A Unicef a concedeu a Medalha Presidencial da Liberdade, por causa de todo o seu trabalho em nome da organização. No entanto,
ela não pôde receber a medalha pessoalmente porque estava muito doente. Após uma curta batalha contra uma forma rara de câncer abdominal, Audrey faleceu em 20 de janeiro de 1993 em sua casa na Suíça, quando tinha apenas 63 anos. Ela só havia sido diagnosticada 2 meses antes, em novembro de 92, mas o câncer havia crescido lentamente ao longo de vários anos e já estava em metástase. Seu trabalho para ajudar crianças ao redor do mundo continua. Seus filhos Sam e Luca, juntamente com seu companheiro Robert Wolders, estabeleceram o Fundo Memorial Audrey Hepburn na Unicef, dando continuidade ao trabalho humanitário. Agora, algumas curiosidades sobre Audrey Hepburn. A atriz faz parte de um clube exclusivo chamado EGOT. Ela ganhou os 4 prêmios importantes: um Emmy, um Grammy, um Oscar e um Tony. Poucas pessoas sabem que Audrey Hepburn namorou John Kennedy quando ele ainda era um senador. Givenchy criou um perfume especificamente para Audrey. Depois de alguns anos, o perfume foi liberado ao público. Lindert tem notas de rosa, jasmim e violeta. O famoso vestido preto que ela usou em Bonequinha de Luxo foi vendido por mais de $900 mil em um leilão em 2006. Audrey vivenciou 5 abortos espontâneos. Sua falta de gordura corporal e seus altos níveis de estresse eram muitas vezes os culpados. Os pais de Audrey eram simpatizantes do nazismo. Eles até conheceram Hitler. O pai virou um radicalizado e abandonou a família quando ela era apenas uma garotinha de 9 anos. Os agentes de Audrey tentaram desesperadamente encobrir esse segredo escandaloso, pois isso definitivamente terminaria com a carreira da estrela. Mais tarde, na década de 60, ela perdoou seu pai e o manteve financeiramente. No entanto, quando ele faleceu na década de 80, ela não compareceu ao seu velório. Audrey falava 5 idiomas: holandês, inglês, francês, italiano e espanhol. Seu filho Luca Dotti disse uma vez a Vanity Fair que sua mãe não acreditava ser bonita. Ela achava que tinha um nariz grande e pés grandes e era muito magra. Audrey foi uma das 2 mulheres que tiveram a sorte de usar a famosa Tiffany Diamond. Ela usou para as lendárias fotos promocionais de Bonequinha de Luxo. A Disney criou o visual de Aurora, mais conhecida como a Bela Adormecida, inspirada em Audrey. Ela adorava jardinagem. Durante seus últimos anos de vida, ela até apresentou um programa chamado Gardens of the World. A Sociedade de Informação das Flores dos Países Baixos fez uma homenagem a ela, dando seu nome a uma raça híbrida de tulipas. Se você tiver alguma informação a acrescentar a essa biografia, deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal e deixe o seu curtir para contribuir com o crescimento do canal. Eu agradeço a sua companhia e te vejo na próxima biografia.